Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sua família. Esteja correndo atrás de alcançar a paz de Jesus. Se esforça de buscar a graça de Deus. Se esforce, busque. É o que nos sustenta. É o que nos fortalece, que nos mantém de pé. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, onde está o seu esforço de alcançar a graça? Se o falar com Deus, às vezes tem sido deixado para o lado. Fale com Deus. Ao Senhor as primícias. A Ele ame sobre todas as coisas. Ele é Deus. Fale com Deus a cada manhã. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 5 de fevereiro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, onde a Bíblia vai nos dizer assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu vou ministrar sobre a sua vida, submetendo à vontade de Deus. É fácil? Não, não é fácil. A vontade de Deus diverge e muito com a nossa vontade. E é próprio do caráter humano querer realizar a sua vontade e não a vontade de Deus. É próprio do homem. Existe uma passagem bíblica onde Jesus estava no Getsêmani e o propósito de crucificação já fazia com que Jesus suasse sangue. E ali ele diz: Senhor, arranca, Pai, esse cálice de sofrimento de mim. Ele sofria com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela engloba tempo, ela engloba propósito, ela engloba pessoas, ela engloba circunstâncias, ela engloba lugares. E ali era chegado o tempo de que Jesus fosse crucificado, a fim de que nós somos salvos. E a vontade de Deus naquele momento fazia com que Jesus sofresse, manifestando a figura do homem Jesus. Mas aí, por meio da fé, Jesus diz: mas não seja a minha vontade, senão a sua. Existem momentos que a vontade de Deus, ela provoca em nós sofrimento, dor, angústia, porque não sabemos esperar as coisas, porque não entendemos o querer de Deus, muitas das vezes, não entendemos a vontade permissiva de Deus. Acontecem fatos nas nossas vidas que chegamos ao ponto de pensar: por que Deus permite isso? Eu não quero isso para a minha vida. E assim a nossa vontade diverge com a vontade de Deus, e sem dizer que a nossa vontade ela é muito regida pelo mundo. Nós somos dotados de uma carne, e essa carne possui uma própria vontade. Nós possuímos os nossos próprios desejos. E eu quero te dizer algo, que sem fé, meu irmão, essa vontade ela não vai andar em acordo com a vontade de Deus, jamais. É somente por meio da fé que a nossa vontade se submete à vontade de Deus. Porque assim, por meio da fé, nós
temos o domínio próprio. A nossa vontade, ela é pecaminosa. Ela é uma vontade agitada. E o tempo de atendimento a essa nossa vontade, ele é muito veloz. Nós queremos que a nossa vontade, ela seja prontamente atendida. Você já ouviu dizerem assim: eu quero para ontem, eu quero para anteontem. Nós queremos as coisas de imediato. Somos imediatistas. A nossa vontade, ela é muito mais desejadora do mundo e das coisas que estão nele. A nossa vontade, ela é muito mais voltada a valorizar as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E a nossa vontade, ela só pode ser dominada e assim moldada por meio da fé. Saiba disso. Anota para você esse pão diário. A nossa vontade, ela só pode ser dominada e assim moldada por Deus por meio da fé. Foi por meio da fé que Jesus diz: não é a minha vontade, mas a sua, ó Pai. E esse domínio e molde fazem parte da evolução do ser humano. Fazem parte do nosso processo de edificação quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Por isso, Jesus, quando conversava com Pedro, na última conversa que ele teve com Pedro, ele diz: quando eras novo, tu te cingias a ti mesmo, tu te submetias à sua vontade apenas, mas quando fores mais velho, estenderá a tua mão e outro te conduzirá até mesmo onde não queres ir. Porque no nosso processo de evolução, nós vamos chegar no final e totalmente submetidos à vontade de Deus. Mesmo que a nossa vontade não esteja em acordo com a vontade de Deus, mas submetidos à vontade de Deus. Esse é o processo sobrenatural de transformação do ser humano. Por isso, nós só vamos nos submeter à vontade de Deus e experimentarmos dela como boa, como perfeita e como agradável, se nós não conformarmos, se nós não sermos coniventes com este século, com as coisas deste mundo, tendo a nossa mente renovada, ou seja, a cada dia buscarmos ser novas criaturas, morrendo para este mundo, ser novos em Cristo Jesus, arrancando de nós todo o caráter perverso, arrancando de nós valores que nós valorizamos e que são terrenos, que são passageiros, quando na verdade o verdadeiro valor é duradouro. A glória de Deus, ela é duradoura, ela é eterna. Portanto, nós temos que valorizar somente aquilo que nos edifica. É a fé, é o que vem da fé para nós, meu irmão. Sim, a vontade de Deus, quando realizada, eu já disse isso, ela engloba tempo que ocorre, ela engloba o propósito, pessoas, lugares, circunstâncias, ela engloba tudo. E tudo acontece segundo a sua vontade. O tempo, de acordo com a vontade de Deus. As pessoas que Ele queira que sejam afetadas com a sua vontade. O propósito seu, que Ele queira que aconteça. Aquela circunstância e naquele lugar, naquele tempo, naquela época. Não pense você que você não vive no século, na época certa, em meio às pessoas certas, no lugar certo. É tudo segundo a vontade de Deus. Você veio no século de 2000 e é nesse século que você deveria existir. Se você nasceu no Brasil, é no Brasil. Se você está em Goiás, é em Goiás que você deve estar.
E se você está em meio a uma família de apenas 3, é somente estes 3. Mas se a sua família for de 10, é de 10. Se são essas as pessoas, é na igreja que você deve estar. Aonde você congrega. Sim, se submeta à vontade de Deus. Entenda ela e viva ela como boa, perfeita e agradável. E assim nós entendemos que tudo ocorre sob a vontade dele. E se nos adequarmos à sua vontade. E tudo que está inserido nessa vontade. Assim nós viveremos, meu irmão, magnificamente descansados. Porque sabemos que o melhor de Deus vai acontecer e assim você consegue descansar. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós vivemos magnificamente em paz. Porque nós sabemos que a sua vontade é de que tenhamos paz, aqueles que se submetem a Ele. Nós viveremos magnificamente certos da vitória, porque a sua vontade garante vitória para aqueles que perseverarem nele até o fim. Portanto, meu irmão, submeta-se à vontade de Deus e não à sua. Submeta-se à vontade de Deus, porque submeter à vontade de Deus é a melhor decisão que tomamos em nossas vidas. Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Não teime com Deus, não faça parte de uma geração obstinada, teimosa, que teima em se adequar e entrar nos propósitos de Deus, em entrar na vontade de Deus. A vontade de Deus é totalmente expressa por meio da palavra dele. Então, se adeque à palavra de Deus. Entre como parte protagonista da palavra de Deus. Deixa ela dirigir a sua vida. Porque com toda certeza, você vai viver o melhor de Deus. É se submetendo à vontade dele, porque a sua vontade não é nada comparada com a vontade de Deus. A sua vontade é pecaminosa, irmão. Saia de obedecer a sua vontade, obedeça à vontade de Deus. Obedeça, é o melhor que você tem a fazer, a decidir e a agir, a se posicionar. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, ori cantaralábias, ori emanari cantaralibaras, ori xilabia cantarás. Jesus, manifeste o teu poder, manifeste o teu querer, manifeste a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos faça cheios da tua presença. Que eu, Senhor, e essa vida que me ouve por meio do pão diário, estejamos totalmente submetidos à tua vontade, ao teu querer. Filipenses 2:13. É de Deus o efetuar do querer da tua vontade em nós. Sim, Jesus, efetue o querer e o realizar da tua vontade em nossas vidas. Não nos deixe sairmos da tua presença, mas sim totalmente submetidos a ela, a tua vontade, Deus. Sê conosco nessa semana que se inicia. Dirige os nossos pés. Dirige o nosso caminhar, ó Deus. Dirige, ó Senhor, em todo o tempo as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. E hoje eu quero te convidar a ir ao culto da família às 18h30. Santa Ceia ao Senhor. Nós aguardamos você e a sua casa. Tenha um dia abençoado em o nome de Jesus. Amém e amém.